Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Shalom Adonai a todos. Que o coração de vocês já estejam aquecidos. Aleluia. Porque Deus falou poderosamente conosco através do louvor. Que louvor abençoado, não foi, amados? Foi uma bênção. E eu estava lembrando, quem aqui nós somos, você é noiva, né? Quem aqui tem essa intimidade com Jesus? Quem aqui tem o costume de dançar com seu noivo? Ah, parece loucura, né? Parece loucura, mas não é. Você é templo do Espírito Santo. E a igreja do Senhor, ela tem que ansiar. Ela tem que ter essa comunhão com Deus. Muitas vezes, sabe o que acontece? Eu entro no quarto e começo a me declarar o Senhor. Senhor, Tu és lindo, Tu és bom, Tu és maravilhoso. Eu só tenho a Te agradecer. Eu acredito que cada um de nós, cada um que teve um encontro pessoal com o Senhor, sabe, pode estar a maior circunstância, pode, independente de qualquer coisa, a gente só tem que agradecer. Porque o melhor presente Deus já nos deu. Diga, o melhor presente eu tenho, que é o Espírito Santo, que é o penhor, é a segurança, né? De você morar no céu, de você ser filho de Deus. Esse é o melhor presente, né? Independente de circunstância. Às vezes a gente estava ali orando na sala do conselho, que eu falo sala do conselho do Senhor. E uma das coisas que a gente estava falando, a igreja, ela pode estar triste, ela se abala, ela tem emoções, mas uma coisa a gente não perde. É essa alegria, essa paz que vem do Senhor. Diante de qualquer circunstância, amados, confia no Senhor. Ele disse que estaria conosco até o final. Ele está conosco, Ele está presente em nós. Por isso que nós estamos aqui. Por quê? Porque Ele assim decidiu. Né? E no dia que nós estivermos aqui, amém, porque estaremos junto dEle. Né? Amém? Então, sejam bem-vindos à casa do Senhor. Uns que eu não costumo ver, sejam bem-vindos, amém, à casa do Senhor. Bem-vindos também aqueles que estão nos ouvindo, que fiquem ligados no que o Senhor vai falar para você esta noite, vai continuar falando para você nessa noite. Que nós possamos estar com os nossos ouvidos atentos, nossos sentidos atentos no despertar espiritual, amém? Vamos fazer uma reflexão hoje em Atos 10. Quem conhece Atos 10 aqui? Quem já conhece a história de Atos 10 aqui? O tema é o amor de Deus para o pecador arrependido. O Charles Finney disse que a importância do Evangelho, das boas novas, é resgatar o perdido. É resgatar o pecador. E hoje nós vamos juntos mergulhar, né, nessa história que o Senhor vai ministrar ao nosso coração. Essa história que eu acho linda. Já ministrei várias vezes, mas Deus, Ele faz algo novo. Todas as vezes que você lê a palavra, você pode ter lido a Bíblia 10 vezes, mas quando você lê, algo novo surge para você. Deus, Ele vai abrindo, é um processo. Ele vai abrindo a sua mente para aquilo que você precisa
precisa e para que a igreja precisa. Porque quando a gente vai ministrar, a gente pergunta: Senhor, o que tu queres falar com o teu povo? Porque nós somos o seu povo e ele nos alimenta. Interessante que Deus é lindo, né? As meninas aqui louvando, dando lugar ao Espírito Santo, e eu via como apóstolo, umas ovelhinhas, né? Os animais mesmo, bem branquinhos, né? E saía o louvor deles, dessas ovelhas. Muito interessante, eu achei muito legal, fantástico. Mas vamos fazer aqui uma leitura. O centurião Cornélio. Amém? Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião, do regimento conhecido como italiano. Então, esse senhor Cornélio, ele era um centurião, ele comandava 100 pessoas do exército, né? Então, ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmola subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope para trazer o certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado em casa de Simão, um curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo que lhe falou se foi, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dentre os seus auxiliares. E, contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou a Jope. Amém. Amados, aqui a gente vê como Deus, Ele está com os seus ouvidos atentos, né? E a sua visão a cada ser na terra. Cada ser. Deus, Ele tem esse cuidado, né? E eu coloquei que Deus é imparcial, vocês vão saber. Ele segue o seu protocolo e não da igreja. Todos os dias o Espírito Santo nos desafia a viver e andar sob o seu conselho, para termos êxito na nossa missão na terra. Nesta narração somos confrontados com a religiosidade de Pedro e a nossa. O apóstolo do Senhor Jesus e o tratamento do Espírito Santo em sua pessoa, através da salvação e libertação de Cornélio, um romano religioso que tinha sede de Deus, de conhecer a pessoa de Deus. Muitas vezes os nossos conceitos, e como diz, uma barreira que impede a salvação dos que estão lá fora, clamando por conhecer ao Deus verdadeiro. Amém? Então a gente vai agora para a qualidade de Cornélio. O personagem principal da nossa história de hoje. Amém? Homem que teve sede de conhecer o verdadeiro Deus. E ele tinha essas qualidades. Quais foram as qualidades que Deus viu em Cornélio? Cornélio era um centurião, homem que temia Deus. Ele e toda a sua família. Então ele era um referencial que influenciava a sua família. Isso significa dizer que ele era um líder. Um líder que influenciava a sua família. A sua família também era uma família que Deus fala na palavra que era uma família piedosa. E a gente vê também que ele era uma pessoa
que era um líder também de êxito, como centurião. E tinha um soldado piedoso que ele enviou a Jope ao encontro de Pedro. Obrigada. E esse centurião, ele se reunia com a família. Ele era um religioso, pessoal. Mas ele tinha fome e sede de Deus. E Deus se impactou com aquele homem. Se impactou e enviou um mensageiro. Um mensageiro de paz. Um mensageiro que chegou a Cornélio. Deus fala conosco de acordo com a nossa compreensão. Vocês entendem isso? Cornélio, ele ainda não tinha Espírito Santo. Então Deus tinha que se revelar a ele. Se revelar de uma forma diferente, a gente vai ver aqui. E Deus, ele... Obrigada, irmão. Você é uma bênção. Precisamos disso. Eu louvei muito e fiquei com a vergonha de você. E a gente vê aqui que Deus enviou o anjo. E o anjo trouxe uma mensagem. Uma mensagem direta e precisa. Primeiro o anjo se apresentou a ele e disse que as orações dele subiram ao trono da graça, foram ouvidos pelo Senhor. O Senhor recebeu. Mas o Senhor, ele tem um protocolo dele, sim ou não? Deus tem um protocolo dele. E ele disse, olha, você é uma pessoa que tem todas as qualidades, mas você precisa chamar o meu servo, Pedro. Por quê? Porque Deus queria tirar, completar, fazer daquele homem temente a Deus, um homem restaurado. Deus, ele queria o que? Restaurar aquele homem. E ele precisava ouvir. Ouvir o quê? Ouvir o testemunho do seu filho Jesus. Não é isso, amados? E a gente vê que para que realmente Cornélio passasse de criatura para filho, ele precisava passar pelo que Timóteo fala lá em 2:5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Ele precisava ouvir o testemunho do seu filho, Jesus Cristo. E a fé tem o seu protocolo. E a fé, ele nos trata com imparcialidade nas suas escolhas. O Senhor, ele quer que todos sejam salvos. Todos. O desejo de Deus é que a sua imagem e semelhança não vá para o inferno, mas que todos nós sejamos salvos. Eu, você, a minha família, o Brasil, o planeta Terra. Mas cabe esse povo todo no céu, cabe muito mais. Muito mais. Para cada pessoa tem 3 anjos, né? Ah, Jesus, como o Senhor é lindo. E o Senhor diz, olha, que assim como Jesus, ele encontrou aquela samaritana, e Jesus já estava aqui, nós sabemos que ele já estava ali ao lado do Pai. Quando Pedro
experiência. Cornélio, Jesus já estava ao lado do Pai, né? E Pedro, com certeza, ele estava, naquele momento, com aquela mulher samaritana. Eles foram para comprar comida enquanto o Senhor teve aquele encontro com aquela mulher. E o que Deus ele procura, amados, é o que nós já sabemos. Ele diz lá em João 4, 23, ele busca verdadeiros adoradores. Ora em espírito e em verdade. E Deus, ele sonda os nossos corações. Você estava onde quando Deus te encontrou? Você que está aí agora nos ouvindo, vendo, você está onde? Ouvindo a pastora? Mas antes, você estava onde? Você lembra onde você estava? E aonde Jesus te encontrou? Você lembra, né? Eu me lembro onde eu estava. Eu tinha sede de Deus. Mas eu não sabia o caminho. Mas eu estava como Cornélio. Eu estava em busca, batendo em várias portas. E aí, Jesus me encontrou, como encontrou aquela mulher samaritana, como encontrou Cornélio, como encontrou aquela mulher adúltera, sabe? Como encontrou Nicodemos, aquele fariseu. E o Senhor, ele falou para aquela mulher samaritana, ele disse lá em João 4, 23, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. São estes adoradores que o Pai procura. Olha, hoje mais do que nunca, nós sabemos que o apóstolo está trazendo Mateus 24, 25, que fala do início das dores. Nós sabemos que toda essa história, essa narração aqui aconteceu no início da igreja. E a igreja aqui era uma igreja perseguida. Mas era uma igreja triunfante. Diga, triunfante. O Senhor nos chamou para triunfar em meio às trevas. Chamou para triunfar, amados. Você vê que a igreja perseguida era uma igreja fervorosa. Era uma igreja que corria, ela não corria, ela voava. Filipe, no momento ele estava no lugar e de repente ele já estava ali pregando e depois foi trasladado. Paulo, ele subiu ao terceiro céus. Era assim uma coisa linda. É essa igreja que o Senhor Jesus vem buscar. É essa igreja que está sendo lapidada, forjada. É essa igreja que Deus está limpando. A palavra de Deus diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. Mas aqueles que são da videira verdadeira, eles vão ser aquecidos pelo fogo. Pelo fogo do Espírito Santo. E Deus, ele está fazendo essa chamada que ele fez para Cornélio, ele está fazendo para Tiago, pelo fogo do Espírito. Deus, ele está fazendo isso conosco. Você vê que Cornélio, ele conhecia a igreja, porque ele orava. E ele queria ser igreja. Ele conhecia, mas ele ainda não era igreja. E ele buscava incessantemente. Quantas pessoas estão em caminhos errados? Porque o Senhor ainda não deu a revelação. Eu acredito que tinha crente orando por Cornélio.
no meu caderno. Eu botei o nome à janela. Porque foi na janela que eu disse: Senhor, se tu existe mesmo, me tira daqui e se revela-me. Alguém está orando por mim. E depois de uma semana, a pessoa que Deus usou para me entregar a Jesus, eu estava lá fora e ela passou e começou a conversar comigo. Era uma amiga de infância que a gente não tinha mais se visto, mas ela morava perto lá de casa. E aí, com certeza, a mãe dela começaram a orar por mim. Porque eu estava em caminhos, eu achava que eu estava buscando a Deus. Mas que os caminhos eram errados. Eram deuses errados. Eram demônios. E aí, o Senhor, Ele me alcançou através dessa pessoa. Por isso eu creio que esse centurião, alguém estava orando por ele. Porque ele era conhecido pela igreja. Depois vocês leem, vocês vão ver isso. Ele era conhecido e respeitado pela igreja. E ele teve essa fome. E tem muita gente com fome. Se você tem fome, venha. Por quê? Porque o Senhor, Ele quer te saciar. Assim como deu livramento àquela adúltera. Assim como Ele libertou Maria, que tinha 7 demônios. Esse povo, eles tinham sede de Deus, por isso eles foram alcançados pelo Senhor. E a nossa maior riqueza não é o que Deus pode dar materialmente, que Ele dá, Ele é o dono do ouro e da prata. A nossa maior riqueza é a salvação eterna. É morar com Deus, porque nós somos Espírito. E esse Espírito é eterno. Ou você vai morar com Satanás, ou vai morar com Deus. Não existe meio termo. Não queira fingir que a sua vida é só isso. Porque isso tudo é tudo que o tempo passa. Mas o Senhor é o Senhor do tempo. E Ele pode restituir o seu tempo. Assim como Ele fez na vida do Cornélio e da sua família. Peça a Deus um coração contrito, um coração sensível, um coração, diga: Senhor, tira todo orgulho que há em mim. Porque, olha, eu tenho falado com as pessoas, eu tenho ministrado, eu tenho aconselhado, e uma das coisas que eu vejo é que o orgulho, mas eu sou assim, eu sou tal, eu sou isso, eu sou aquilo, e eu acredito nisso. E sabe o que eu falo? Eu digo: olha, pois pergunte a Deus. Peça para Ele se revelar a você, se você está no caminho certo. Porque eu também era assim. Achava que estava no caminho certo. Mas hoje eu tenho essa convicção que eu posso passar por lutas aqui na terra. Todos sabem. A pastor, a passou, todos. E quando estivermos nesse corpo mortal, nós vamos passar por luta. Mas uma coisa é certa, mas a vitória é nossa em nome de Jesus. É essa vitória de vida eterna com Deus. Sabe? E a gente vai ver aqui Deus confrontando a religiosidade de Pedro. E eu pensei: mas Senhor, Pedro, ele passou tanto tempo contigo, ele passou 3 anos e meio no ministério público contigo, curando pessoas. O Senhor indo em locais que o fariseu não iria, o religioso não iria, mas mesmo assim Pedro ainda estava cativo aos preceitos que impedia dele dar um salto maior. Eu disse: eu não entendi a verdade de Pedro. Pedro passou por tantas
preconceitos. Sabe? Quando você se coloca na sociedade atual, você começa a dizer, eu tinha uma irmã que a gente evangelizava, e às vezes quando ela passava, ela era tipo um João Batista. Ela dizia, olha, se você não aceitar Jesus, vai para o inferno. Ela era assim. Eu ficava com medo até do povo bater na gente. Está entendendo? Mas ela ia lá e dizia, e eu, meu Deus do céu. Mas, até isso, amado, nós temos que pedir sabedoria a Deus de como ministrar. Se você for com essas palavras, muitas vezes ela se volta contra você e contra Deus até. Você sabia disso? Então, a gente tem que pedir. Mas Pedro, ele estava envolto com a religiosidade. E eu coloquei aqui na visão que Deus falou a Pedro. Ele foi desafiado por Deus a ser uma verdadeira eclésia. Porque eclésia é ir para fora, igreja. Sabe? Deus, ele nos ensinou a ser igreja. Jesus nos ensinou a ser igreja. É tão fácil ser igreja. Ser igreja é ser como é um influenciador. Não existem muitos influenciadores digitais hoje, né? Pois o homem e a mulher de Deus tem que ser influenciador onde estiver. Isso é ser igreja. Igreja é você fazer o que Pedro fez ali ao chegar na casa de Cornélio. Então nós devemos pedir ao Senhor que nós venhamos a ser igreja, amados. E ele diz aqui, em seus limites, da sua cultura e fazer o ide do Senhor. Declarar a palavra de vida a pessoas sedentas de Deus. Eu creio que neste tempo tem muita gente com fome e sede de Deus. O que elas estão é trancada no seu orgulho. O Espírito Santo está provocando isso nos seus eleitos. Deus, ele está provocando nós, assim como ele provocou Pedro. Porque ele disse, apareceu para Cornélio e disse, olha, vai lá, chama meu servo. O servo dele estava lá na casa, muito cômodo, estava até na hora do almoço, né, pessoal? Quem está com fome aqui? Estava na hora do almoço, ele estava na casa, né, em Bordidor, perto da praia. Naquele tempo o pessoal comia muito peixe, por isso que era saudável, né? Comia muito peixe e ele estava com fome. E Deus mostrou para ele animais que na cultura dele, segundo lá em Levítico 11, eram animais imundos, né? Eram répteis, eram animais que ele não, na cultura dele, ele não poderia comer. E ele falou de uma forma correta, sim ou não? Sim, ele não poderia comer aquilo, né? Mas Deus disse, não considere imundo o que eu santifiquei. Olha que coisa linda. Não considere imundo o que eu santifiquei. Então, nós, aos olhos dos judeus, nós somos imundos. Mas aos olhos de Deus, nós somos santificados. Que coisa linda. Não considere imundo. Então, em tempos de dificuldade, é tempo que a igreja ora com mais intensidade. Quem é que não está orando aqui com mais intensidade? Tem gente que diz, eu estou orando tanto que eu não tenho mais forças. E realmente isso acontece. Acontece comigo, eu não sei com vocês. Que a gente fica, meu Deus do céu, me dá força. E cai no chão, se derrama. E Senhor, me restaura. E só, muitas vezes, só orando em línguas ou então só em pensamento. É ou não? Porque a gente sente a batalha espiritual muito grande nos céus do Brasil. Essa é a verdade. Mas esse é o tempo que o Senhor
está restaurando a sua igreja. Então, eu coloquei aqui que foi escrito, como eu falei para vocês, né? Que a igreja, em Atos, Deus ele soprou na igreja. Soprou, mandou para a Ásia, mandou para a Europa, mandou para a África, todos os continentes. Deus mandou no início da igreja. E você crê, porque nós temos a promessa, você tem que crer que esse mesmo sopro Deus está fazendo no Brasil. Porque a Bíblia diz que nós temos que nos apegar às promessas de Deus. Por isso que Abraão, ele saiu, ele não foi de ele não tinha casa. Seja bem-vinda, amada. Ele não tinha um hotel lá em Canaã, ele não sabia nem para onde ele ia, ele não sabia para onde ele ia. Olha, tu vai aí que eu vou te mostrando, eu vou te guiando. Não tinha nada, né? Pois Deus, nesse tempo, ele vai fazer isso com a igreja dele. Você crê? Você está disposto? Porque Abraão, ele foi. E quantos de nós, muitas vezes, mas eu não tenho local, não, eu não vou, porque... Mas Deus, ele nos chama para viver de fé em fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Mas eu conheço tantos testemunhos de homens e mulheres de Deus que saíram, que foram, Deus fez, porque quando Deus ele manda, ele se responsabiliza. Então não temas se Deus te mandar lá para o Chuí, te mandar lá para Goiânia, te mandar para Roraima, te mandar para a África, te mandar, que o povo só quer ir para coisa boa, né? Mas para a Índia, não temas, vai. E se eu morrer lá, você vai para o céu, você vai se encontrar com Deus. Amém? Amém, amados? Amém, glória a Deus, glória a Deus, porque uns Deus ele vai deixar aqui para ser no Jerusalém, intercedendo, brigando no reino, o apóstolo está enviando, vai, e aí tem que ir, né, apóstolo? Porque se não for, até come, né? Então, a gente vê aqui que Pedro houve uma resistência. E o Espírito Santo, ele trabalhou no coração de Pedro. Né? E o Senhor, o Espírito Santo, olha como Deus, ele falou. Por que o Espírito Santo falou a Pedro? Falou no coração dele, falou aos ouvidos dele, porque ele já era tempo e morada do Espírito Santo. Amém? Então, o Senhor, ele tratou de Pedro. Por quê? Porque, na verdade, ele não poderia entrar na casa de Cornélio, porque Cornélio era romano. E o Senhor vai lá, rapaz. Vai lá porque eu tenho um propósito naquele lugar. Quantas vezes Deus faz uma coisa e você diz, não, deixa que o povo pergunta assim, não, eu não vou porque eu estou... Põe um monte de obstáculos. Mas Pedro, ele recebeu do Senhor e disse, olha, tem gente aí, ó, na porta, chegando e você vai, viu? Olha aí como esse homem era resistente. Porque para o Espírito Santo falar assim, e a gente conhece da personalidade de Pedro, ele era um cara resistente, né? Difícil de se... Era pedra, né, irmão? Pedra. E o Senhor disse, olha, você vai, né? E quando chegou, o que foi que ele falou? Ele ainda questionou. Vocês estão aqui para quê? Porque... E o soldado lá,
Porque Deus tem uma missão para cada um. Você não está em vão. Você não está na terra Brasil em vão. Deus não me chamou em vão. Tá? Só para ficar ouvindo. Não. Deus ele chamou para uma missão. E o que é? Que missão é essa? É a missão de Jesus, amados. Você é um pequeno Cristo. E se você ainda não é um pequeno Cristo, aceite Jesus hoje, aí da sua casa. Aceita Jesus. Por quê? Porque Jesus, ele nos dá a vida eterna com ele. Ele nos dá paz que o mundo não pode dar. E era isso que Cornélio ele via na igreja. E ele, como religioso, ele ansiava ardentemente essa igreja. E nós, né, como igreja hoje, que essa graça de termos pessoas tratadas como Pedro ouviu a voz, mesmo resistente foi, quebrou sua religiosidade, sabe, os seus limites de Jerusalém, das tradições. Porque a palavra, a Bíblia é a palavra morta, mas explica que verifica. Então, a palavra, ela é válida, é viva. Mas você tem que saber, é o tempo, a estratégia. Naquele tempo, Deus, ele estava formando uma nação. E agora, Deus está conquistando outras nações. Era diferente. O tempo era diferente. A estação era diferente. E nós, no tempo de hoje, a igreja, você que está aí ouvindo, que Deus, ele venha levantar Elias, sabe? Levantar homens que falem, homens que levem o recado e que tenham autoridade para falar a autoridades. E que nesse tempo a igreja se levante para que todo principado de Jezabel, todo principado de Acabe seja destronado da nossa nação. Levante Déboras, mulheres inteligentes, com autoridades na sua casa. Mulheres valentes, mulheres que estejam dispostas até para ir para a guerra, como Débora foi, para defender a sua nação. Sabe que Deus levante homens como Daniel, homens sábios, em todos os segmentos do Brasil, na política, na economia. O Brasil, ele precisa de homens como Daniel, valorosos, valentes, homens que saibam se dirigir, homens que tenham sabedoria para barrar a fúria do rei. Sabe? Quando Nabucodonosor disse, olha, eu vou matar todo esse povo aqui que não sabe nada, que não consegue discernir os meus sonhos, que não consegue, eu vou matar esse povo todo. E Deus levantou ali Daniel para decifrar os sonhos do rei e acalmar a fúria do rei. Porque, amados, nós só vencemos o mal com o bem. O apóstolo Paulo, ele falou lá em Romanos 12, 9 e 12. Nós não vencemos o mal com o mal. Não adianta. Não adianta ir pela força do teu braço, pela força do nosso braço. Daniel, ele ouvia, ele colocou a solução em Deus. Quando Deus discerniu, deu o sonho e a revelação do sonho, ele se colocou diante do rei. Sabe? Ele não foi com fúria, e mesmo estando o povo dele ali cativo, mas
soube e passou por 3 meios, não foi isso? O último foi de Dario, não foi? Ele passou o homem sábio. Que nós, nesse tempo, nós estamos precisando desses homens. Homens como Davi. Homens que mesmo perseguidos por Saul. Mas quando Saul estava na frente dele, ouvia a voz de Davi se quebrantava. Vocês estão entendendo o que Deus está falando para a igreja, para nós, para você? Não adianta fúria. Não adianta estar xingando nas internet da vida. Começa a lançar palavras proféticas nas mídias sociais. Pega a sua mídia e começa a falar palavras proféticas, abençoando o Brasil, destronando todo o mal, porque o mal se vence com bem. Nós podemos usar as mesmas armas do inimigo, amados. Golias, ele foi destruído por Davi? Será que pedras uma funda poderia deter um homem com mais de 3 metros de altura? Foi a fé que ele fazia, ele estava no lugar certo e na hora certa. Não podemos por aí estar falando qualquer coisa, mas nós devemos buscar conhecimento. Conhecimento em todas as áreas. Daniel, ele tinha conhecimento da astrologia, da economia. Daniel, ele tinha conhecimento de todas as coisas. Por isso que ele era um dos primeiros ministros do rei. Ele só não tinha conhecimento bíblico da igreja. Ela andou muito tempo achando que Deus está... Deus é isso aqui. E você só tem que conhecer a Bíblia. Nós fomos ensinados muito errados. Todas as ciências são do Senhor. E a gente tem que buscar conhecimento em todas as áreas. Por isso que muitas pessoas lá fora, o diabo enganou e cegou, acham que o cristão não pode ser um influenciador na política, porque a política do diabo é pessoal. A política é de Deus. Tudo é de Deus, nada é do diabo. Ele é usurpador. Você sabe o que é usurpador? Todas as riquezas é do Senhor, ele não tem nada. O homem que dá legalidade para ele agir, para ele entrar, para ele dominar o judiciário, legislativo. A igreja passou muito tempo assim focada, presa. Deus, ele está querendo e ele está fazendo isso. Quando eu vejo um rapaz bem novinho, sabe? Um rapaz que tem Deus, a gente vê isso, o temor de Deus. Um rapaz com conhecimento, Nicolas Ferreira. Então, pelo amor de Deus, amados. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Deus, ele não criou a gente para estar só tendo uma visão míope. Porque lá fora é isso que o diabo quer. Que os crentes sabem o que eles sabem. Mas nós não somos isso. Nós somos chamados para ter conhecimento, para viver excelência, como diz a apóstola Roseni. Sim, é verdade. Não se esconda. Você é luz. Você é luz do mundo. Participe das conversas, seja influenciadora na sua equipe, na sua turma. Ganhe as pessoas com um sorriso, ganhe as pessoas no silêncio, orando por elas. Amém? É hora de ouvir mais o Espírito Santo.
crescer no conhecimento e sabedoria. Você sabia disso? Por isso que a gente vem aqui para a terra, para isso. E se a gente não faz isso, a gente está perdendo tempo. Que aí você vai voltar como? Aí você pensa que quando você sai aqui, você fica lá boiando? Não. Isso é uma função. A nossa mente é muito limitada do reino de Deus. Quem tem experiência com Deus sabe disso. O apóstolo Paulo sabia tanto que ele era um cara que ele gostava de estudar. O apóstolo Paulo era um cara, que era Albert Einstein, que ele não era essa coisa toda não. Mas tem outros filósofos aí muito bons. E o apóstolo Paulo naquela época era o cara. Por isso que Deus o escolheu para apóstolo dos gentios. Porque o instrumento ele tem que estar afiado. Vocês entendem isso? O instrumento tem que estar afiado. Vocês que são jovens, aprendam línguas. Porque se Deus mandar você para algum local, pelo amor de Deus, aprendam. Jovens, aprendam. Adultos, aprendam. Deus, ele te fez como imagem e semelhança de Deus. E Deus, ele é a própria sabedoria. Ele é o Senhor da sabedoria e ele é a própria sabedoria. Pela em Provérbios. Amém? Então ele te chamou, amado, para brilhar. Porque você é luz, nós somos luz no mundo. Amém? E quando Pedro chegou na casa do Cornélio, aí Pedro já estava mais convertido, né? Mas ele era apóstolo, pastor. Você está dizendo que o apóstolo não era convertido? Todos os dias a gente se converte, né, apóstolo? Todos os dias. São experiências novas que Deus nos desafia. E a gente tem que se melhorar todos os dias. A gente não pode ficar estagnado, amados. Nós temos, eu estava na oração dizendo, olha, Satanás é criatura. Será que Deus não sabia que a gente ia passar por esse processo doloroso? Será que Deus não sabia que a gente ia passar pelo Calvário? Né? Ele passou pelo Calvário, mas a gente está em um caminho bem estreito para chegar lá, né? Então, e sabia que o homem iria fazer escolhas que iriam fazer a gente sofrer? Lógico que ele sabia. E Satanás também é um instrumento, sabe para quê? Para a aprovação da igreja. Você entende isso? Para a aprovação da igreja. E quando Pedro chegou na casa de Cornélio, o que foi que Cornélio fez? Cornélio adorou, né? Queria se prostrar diante de Pedro. Mas Pedro aceitou essa adoração? Não. Pedro não aceitou essa adoração, porque ele sabia que toda a honra, toda a glória é para o Senhor. Nós somos apenas instrumentos, nós não doleiros, sabe? E ele não queria passar o que Lúcifer passou. Lúcifer queria usurpar a glória para ele, né? E ele coloca isso no coração dos homens. Muitas vezes nós somos tentados a querer a glória para nós, sim ou não? Mas nós devemos nos confrontar todos os dias e dizer assim, olha, que eu diminua e que o Senhor cresça. Amém? Então nós vimos essa qualidade, porque o nosso referencial é Cristo. Ele deixou toda a sua glória e veio como um de nós. Para quê? Para glorificar o Pai. E ele disse, eu só faço aquilo que o Pai manda. Eu só faço. Que nós possamos ter esse mesmo sentimento do Senhor, né? Que nós possamos fazer somente o que o Pai manda. Tá? Então, Pedro ele explica lá no 27,
quando Pedro, ele começou a testemunhar de Jesus, aquele povo estava com o coração tão livre, mas com tanta sede, com tanta fome de Deus, que a Bíblia nos conta que ali todos eles receberam o dom do Espírito. Vamos ficar em pé e vamos pedir que Deus, Ele nos dê essa fome e essa sede todos os dias, para que a gente no nosso quarto, a gente possa fazer do nosso quarto o nosso lugar de conselho com Deus, viu, irmão? Dançar com Deus, dance com seu noivo espiritual, dance com ele, sabe? Diga poemas, sabe? Se declare a ele. Você não tem um noivo, então se declare para o seu noivo espiritual. Quando você começar a fazer isso, coloque o louvor, então. E aí você vai ver, sabe, o Espírito Santo fluindo em você, levando você a adorar o Espírito em verdade. Vocês podem vir para adorar em nome de Jesus. Você vai ver o Espírito Santo movendo o coração de vocês, tirando toda a tristeza, sabe? Essa atmosfera pesada, ela sendo, sabe, retirada em nome de Jesus. O que foi que você hoje falou para Deus? Você conversou com Deus hoje? Você que está em casa, você conversou com o Senhor hoje? Você ouviu, você parou para ouvir a voz dele? Porque às vezes a gente fala, mas tem um momento que a gente tem que silenciar. E aí você vai ouvir a voz do Espírito Santo. Amém?